Estou aqui digitando isso às 3 da manhã, com uma xícara de café frio na mesa e o peso de uma verdade que carrego há 6 meses. Não sei bem por que decidi contar isso agora, mas talvez seja porque finalmente consegui dormir direito ontem à noite. Pela primeira vez em 2 anos. Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Rápido demais para assentar. Lento demais para não sofrer. Durante todo esse tempo, mantive o carro dela na garagem. Um Civic Prata, 2018. Nada especial, mas era o dela. Cheirava a ela, aquele perfume floral que ela usava, as balas de hortelã que deixava no console central, o desodorante do ar-condicionado que ela trocava religiosamente todo mês. Por 24 meses, sempre que passava pela garagem, via o carro coberto por um lençol branco, como um fantasma esperando para ser acordado. Meus filhos, já adultos, graças a Deus, sempre perguntavam quando eu ia me desfazer dele. Pai, isso não faz bem. A mamãe não gostaria de ver você assim. Eles tinham razão, é claro. Mas havia algo naquele carro que eu não conseguia largar. Talvez fosse medo. Medo de que, vendendo o carro, eu estivesse apagando o último vestígio físico dela da minha vida. Até que, numa terça-feira qualquer de outubro, acordei e soube que era o dia. Não houve nenhum grande momento de revelação. Apenas abri os olhos e pensei, hoje eu vendo o carro da Helena. Fui até a garagem, tirei o lençol e abri a porta do motorista. O cheiro dela ainda estava lá, mais fraco, mas presente. Sentei no banco onde ela se sentava todos os dias por 8 anos. Ajustei o retrovisor que ela sempre deixava numa posição estranha e liguei o rádio. A última estação que ela havia escutado ainda estava sintonizada. Uma rádio de música romântica que eu secretamente detestava, mas que agora me fez sorrir. Foi quando decidi fazer uma última verificação no carro antes de anunciar a venda. Abri o porta-luvas para ver se havia algum documento importante, talvez alguma coisa que ela tivesse esquecido. Encontrei os manuais do carro, alguns lenços de papel, uma cartela de chicletes vazia, no fundo, um envelope branco sem identificação. Minha primeira reação foi de ternura. Pensei que fosse uma daquelas cartas que ela escrevia para si mesma quando estava estressada, uma mania que ela tinha desde adolescente. Abri o envelope com cuidado, quase sorrindo, esperando encontrar talvez uma lista de compras ou uma reflexão sobre o dia. O que encontrei foi uma foto. Uma foto dela com um homem que eu não conhecia. Eles estavam abraçados, sorrindo, em algum lugar que parecia um restaurante. Ela usava um vestido que eu nunca tinha visto. O sorriso dela na foto era diferente do que eu conhecia, mais largo, mais livre, como se fosse uma pessoa diferente. No verso da foto, com a letra dela, estava escrito: M e eu, 6 meses juntos, janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Nós estávamos casados há 17 anos. Ela ainda tinha mais 3 anos pela frente. Estou aqui digitando isso às 3 da manhã, com uma xícara de café frio na mesa e o peso de uma verdade que carrego há 6 meses. Não sei bem por que decidi contar isso agora, mas talvez seja porque finalmente consegui dormir direito ontem à noite. Pela primeira vez em 2 anos. Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Rápido demais para assentar. Lento demais para não sofrer. Durante todo esse tempo, mantive o carro dela na garagem. Um Civic Prata, 2018. Nada especial, mas era o dela. Cheirava a ela, aquele perfume floral que ela usava, as balas de hortelã que deixava no console central, o desodorante do ar-condicionado que ela trocava religiosamente todo mês. Por 24 meses, sempre que passava pela garagem, via o carro coberto por um lençol branco, como um fantasma esperando para ser acordado. Meus filhos, já adultos, graças a Deus, sempre perguntavam quando eu ia me desfazer dele. Pai, isso não faz bem. A mamãe não gostaria de ver você assim. Eles tinham razão, é claro. Mas havia algo naquele carro que eu não conseguia largar. Talvez fosse medo. Medo de que, vendendo o carro, eu estivesse apagando o último vestígio físico dela da minha vida. Até que, numa terça-feira qualquer de outubro, acordei e soube que era o dia. Não houve nenhum grande momento de revelação. Apenas abri os olhos e pensei, hoje eu vendo o carro da Helena. Fui até a garagem, tirei o lençol e abri a porta do motorista. O cheiro dela ainda estava lá, mais fraco, mas presente. Sentei no banco onde ela se sentava todos os dias por 8 anos. Ajustei o retrovisor que ela sempre deixava numa posição estranha e liguei o rádio. A última estação que ela havia escutado ainda estava sintonizada.
Uma rádio de música romântica que eu secretamente detestava, mas que agora me fez sorrir. Foi quando decidi fazer uma última verificação no carro antes de anunciar a venda. Abri o porta-luvas para ver se havia algum documento importante, talvez alguma coisa que ela tivesse esquecido. Encontrei os manuais do carro, alguns lenços de papel, uma cartela de chicletes vazia, no fundo, um envelope branco sem identificação. Minha primeira reação foi de ternura. Pensei que fosse uma daquelas cartas que ela escrevia para si mesma quando estava estressada, uma mania que ela tinha desde adolescente. Abri o envelope com cuidado, quase sorrindo, esperando encontrar talvez uma lista de compras ou uma reflexão sobre o dia. O que encontrei foi uma foto. Uma foto dela com um homem que eu não conhecia. Eles estavam abraçados, sorrindo, em algum lugar que parecia um restaurante. Ela usava um vestido que eu nunca tinha visto. O sorriso dela na foto era diferente do que eu conhecia, mais largo, mais livre, como se fosse uma pessoa diferente. No verso da foto, com a letra dela, estava escrito: M e eu, 6 meses juntos, janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Nós estávamos casados há 17 anos. Ela ainda tinha mais 3 anos pela frente. Fiquei parado na garagem por uma hora, olhando para aquela foto. Minha primeira reação foi de negação total. Tinha que haver uma explicação. Talvez fosse um colega de trabalho. Talvez fosse uma comemoração da escola. Talvez a data estivesse errada. Mas olhando com mais atenção, percebi detalhes que não conseguia ignorar. A mão dele estava na cintura dela de um jeito íntimo. Ela estava encostada nele de uma maneira que não era apenas amigável. E aquele vestido, um vestido azul que eu nunca tinha visto, parecia novo, especial, como algo que ela teria comprado para uma ocasião importante. E então me lembrei de janeiro de 2019. Janeiro de 2019 foi quando ela começou a chegar mais tarde do trabalho. Ela dizia que a escola estava com um projeto especial, que precisava ficar para reuniões extras. Janeiro de 2019 foi quando ela começou a sair às vezes nos sábados de manhã, dizendo que ia encontrar uma amiga do trabalho para tomar café. Janeiro de 2019 foi quando ela comprou roupas novas e começou a usar um perfume diferente. Na época, achei que fosse uma fase. Talvez uma crise dos 40. Ela havia completado 42 anos em dezembro. Pensei que fosse algo passageiro, uma necessidade de se sentir mais atraente, mais jovem. Até achei saudável. Incentivei, comprei presentes, elogiei quando ela aparecia com roupas diferentes. Que idiota eu fui. Voltei para dentro de casa e fui direto para o escritório. Abri o computador e comecei a vasculhar nossas fotos digitais, tentando encontrar alguma coisa de janeiro de 2019. A maioria das fotos da época eram normais. Jantares em família, visitas à minha mãe, aniversário da Laura. Mas havia algumas ausências estranhas. Alguns sábados onde não havia nenhuma foto. Algumas tardes onde ela estava visivelmente arrumada mas não tínhamos saído juntos. E então encontrei uma foto dela sozinha, no mesmo vestido azul da foto do porta-luvas, mas tirada em casa, no espelho do nosso quarto. A foto foi tirada no dia 15 de janeiro de 2019. Um sábado. Lembro desse dia porque foi quando ela disse que ia tomar café com uma amiga da escola. Saiu de manhã e voltou no final da tarde, feliz e animada, dizendo que tinha sido um encontro muito bom. Aquele vestido azul não era para tomar café com uma amiga da escola. Durante as semanas seguintes, me tornei um detetive da minha própria vida. Nunca pensei que faria isso, vasculhar a vida privada de uma pessoa morta, especialmente alguém que eu amava. Mas não conseguia parar. Comecei vasculhando os e-mails dela. Helena nunca foi muito de tecnologia, mas mantinha uma conta de e-mail básica. A maioria das mensagens eram promocionais, algumas conversas com amigas, comunicados da escola. Nada suspeito à primeira vista. Mas então encontrei uma pasta de e-mails deletados que ela não havia esvaziado completamente. E lá estava, uma troca de mensagens com alguém chamado Marcelo. As primeiras mensagens eram de dezembro de 2018. Aparentemente, eles se conheceram numa capacitação de professores. As conversas começaram profissionais. Ele também era professor, mas de ensino médio, numa escola particular. Falavam sobre métodos pedagógicos, sobre alunos difíceis, sobre a burocracia do sistema educacional. Gradualmente, as conversas foram ficando mais pessoais. Ele a elogiava, dizia que ela era a professora mais interessante que havia conhecido na capacitação. Ela respondia de forma tímida no início, mas depois começou a se abrir mais. A mensagem que mais me doeu foi onde ela escrevia: "Você me faz lembrar de como é se sentir jovem de novo."
Há tanto tempo que me sinto só numa rotina que nem percebo mais quem eu sou. Só numa rotina. 17 anos de casamento, 2 filhos, uma vida que eu considerava feliz, e ela se sentia sozinha numa rotina. Continuei lendo. As mensagens ficaram mais íntimas. Eles começaram a marcar encontros. Primeiro, apenas cafés depois do trabalho. Depois, almoços nos fins de semana. Depois, encontros mais longos, em lugares que ela nunca mencionava para mim. Em janeiro de 2019, numa mensagem de véspera de Ano Novo, ela escreveu para ele: "Quero que saiba que estes meses ao seu lado me fizeram mais feliz do que foi em muito tempo. Não sei o que o futuro reserva, mas quero aproveitar cada momento que temos." Nessa mesma época, ela estava em casa comigo, comemorando o Ano Novo, brindando aos nossos 18 anos de casamento que completaríamos em março. Encontrei fotos dela nos arquivos em nuvem. Fotos que eu nunca tinha visto. Fotos em restaurantes que não reconhecia, em parques onde nunca fomos juntos, em lugares que pareciam cenários de encontros românticos. Sempre sozinha nas fotos, mas claramente arrumada para alguém. E encontrei conversas no WhatsApp. Ela havia deletado as conversas do celular, mas elas ficaram armazenadas no backup automático que ela nem sabia que existia. Meses de conversas diárias. Mensagens de bom dia e boa noite. Piadas internas. Planos para se encontrar. E declarações de amor. "Você mudou minha vida", ela escreveu numa mensagem de março de 2019. Pensei que nunca mais sentiria isso por alguém. Nunca mais sentiria isso por alguém. Como se comigo ela nunca tivesse sentido. Durante as semanas seguintes, me tornei um detetive da minha própria vida. Nunca pensei que faria isso, vasculhar a vida privada de uma pessoa morta, especialmente alguém que eu amava. Mas não conseguia parar. Comecei vasculhando os e-mails dela. Helena nunca foi muito de tecnologia, mas mantinha uma conta de e-mail básica. A maioria das mensagens eram promocionais, algumas conversas com amigas, comunicados da escola. Nada suspeito à primeira vista. Mas então encontrei uma pasta de e-mails deletados que ela não havia esvaziado completamente. E lá estava, uma troca de mensagens com alguém chamado Marcelo. As primeiras mensagens eram de dezembro de 2018. Aparentemente, eles se conheceram numa capacitação de professores. As conversas começaram profissionais. Ele também era professor, mas de ensino médio, numa escola particular. Falavam sobre métodos pedagógicos, sobre alunos difíceis, sobre a burocracia do sistema educacional. Gradualmente, as conversas foram ficando mais pessoais. Ele a elogiava, dizia que ela era a professora mais interessante que havia conhecido na capacitação. Ela respondia de forma tímida no início, mas depois começou a se abrir mais. A mensagem que mais me doeu foi onde ela escrevia: "Você me faz lembrar de como é se sentir jovem de novo. Há tanto tempo que me sinto só numa rotina que nem percebo mais quem eu sou. Só numa rotina. 17 anos de casamento, 2 filhos, uma vida que eu considerava feliz, e ela se sentia sozinha numa rotina." Continuei lendo. As mensagens ficaram mais íntimas. Eles começaram a marcar encontros. Primeiro, apenas cafés depois do trabalho. Depois, almoços nos fins de semana. Depois, encontros mais longos, em lugares que ela nunca mencionava para mim. Em janeiro de 2019, numa mensagem de véspera de Ano Novo, ela escreveu para ele: "Quero que saiba que estes meses ao seu lado me fizeram mais feliz do que foi em muito tempo. Não sei o que o futuro reserva, mas quero aproveitar cada momento que temos." Nessa mesma época, ela estava em casa comigo, comemorando o Ano Novo, brindando aos nossos 18 anos de casamento que completaríamos em março. Encontrei fotos dela nos arquivos em nuvem. Fotos que eu nunca tinha visto. Fotos em restaurantes que não reconhecia, em parques onde nunca fomos juntos, em lugares que pareciam cenários de encontros românticos. Sempre sozinha nas fotos, mas claramente arrumada para alguém. E encontrei conversas no WhatsApp. Ela havia deletado as conversas do celular, mas elas ficaram armazenadas no backup automático que ela nem sabia que existia. Meses de conversas diárias. Mensagens de bom dia e boa noite. Piadas internas. Planos para se encontrar. E declarações de amor. "Você mudou minha vida", ela escreveu numa mensagem de março de 2019. Pensei que nunca mais sentiria isso por alguém. Nunca mais sentiria isso por alguém. Como se comigo ela nunca tivesse sentido. A parte mais difícil não foi descobrir a traição. Foi descobrir que, durante meses, eu dividia a cama com uma pessoa que estava apaixonada por outro homem. Que quando ela me dizia "te amo" antes de dormir, talvez estivesse pensando em outra pessoa.
Que quando fazíamos amor, ela talvez estivesse em outro lugar mentalmente. Mas o que mais me destruiu foi perceber que eu não tinha percebido nada. Nada mesmo. Durante todo o período da traição, que durou de dezembro de 2018 a agosto de 2019, segundo as mensagens que encontrei, Helena continuou sendo a mesma esposa em casa. Cuidava da família, participava das conversas no jantar, ia às reuniões da escola das crianças, visitava minha mãe nos domingos. A única diferença era que ela parecia mais feliz. E eu, idiota, atribuí essa felicidade aos exercícios que ela havia começado a fazer, às roupas novas que estava comprando. Pensei que fosse uma fase de autoestima elevada. Na verdade, era amor. Amor por outro homem. Segundo as mensagens, o relacionamento terminou em agosto de 2019 porque ele conseguiu uma transferência para outra cidade. Eles se despediram numa mensagem onde ambos concordavam que havia sido lindo enquanto durou e que guardariam a experiência para sempre no coração. Helena voltou a ser apenas minha esposa em setembro de 2019. E eu nunca soube que ela havia saído dessa condição. 3 anos depois, quando ela foi diagnosticada com câncer, eu cuidei dela como qualquer marido faria. Levei para todas as consultas, segurei sua mão durante a quimioterapia, dormia ao lado da cama dela no hospital quando a internaram. E durante todo esse período, ela carregava a memória de um amor que eu nem sabia que havia existido. Quando ela morreu, chorei como um viúvo apaixonado. Senti que havia perdido o amor da minha vida. Guardei o carro dela como se fosse um santuário. Mas o que eu tinha perdido, na verdade, uma mulher que havia me traído durante 9 meses e que, provavelmente, só voltou para mim porque o outro homem foi embora. Decidi que precisava fazer algo com essa informação. Não podia simplesmente engolir e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Procurei Marcelo nas redes sociais. Não foi difícil encontrá-lo. Helena havia mantido algumas conversas com ele até 2020, ocasionalmente, mensagens de aniversário e datas comemorativas. Ele era professor de história numa escola particular, casado, pai de 2 filhos. Parecia ter uma vida normal e feliz. Criei um perfil falso e enviei uma mensagem para ele. Apenas a foto que encontrei no porta-luvas, sem qualquer comentário. Ele respondeu no mesmo dia. Onde você conseguiu isso? Quem é você? Respondi. Sou o marido da Helena. Ela morreu há 2 anos. Encontrei isso no carro dela hoje. Ele ficou em silêncio por 2 dias. Depois mandou uma mensagem longa, pedindo desculpas, explicando que não sabia que ela era casada no início, que quando descobriu já estava envolvido demais, que foi uma fase difícil da vida dele também, que se arrependia de tudo. Não respondi. Apenas bloqueei o perfil. Mas ainda não estava satisfeito. A família da Helena sempre fez questão de manter nossa ligação mesmo depois da morte dela. Os pais dela, já idosos, me consideravam como um filho. A irmã dela, Ana, sempre me convidava para almoços de domingo. Os sobrinhos dela me chamavam de tio. 2 meses depois de encontrar a foto, Ana organizou um jantar em memória da Helena. Era aniversário de 2 anos da morte dela. Toda a família estaria presente, pais, irmãs, cunhados, sobrinhos. Era para ser uma celebração da vida dela, uma oportunidade de compartilhar lembranças boas. Eu disse que iria. Na véspera do jantar, imprimi a foto que encontrei no porta-luvas. Uma cópia simples, um papel comum. Coloquei numa pasta envelope e levei comigo. O jantar foi na casa da Ana, como sempre. Mesa grande, comida caseira, família reunida. Todos falaram sobre as lembranças que tinham da Helena. Como ela era carinhosa com as crianças, como cuidava dos pais, como era dedicada ao trabalho. A mãe dela, Dona Carmen, falou sobre como Helena era uma filha exemplar, uma esposa dedicada, uma mulher de caráter. Ela era um exemplo para todas nós, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Foi nesse momento que eu tirei a foto da pasta. Eu queria compartilhar uma lembrança diferente da Helena, disse, me levantando. Algo que descobri recentemente e que mostra um lado dela que vocês talvez não conhecessem. Coloquei a foto no centro da mesa, bem onde todos pudessem ver. O silêncio foi imediato e completo. Dona Carmen pegou a foto, olhou, passou para o marido. Ele olhou e passou para Ana. Ana olhou e ficou pálida. O que é isso? Perguntou Ana, com a voz trêmula. É uma foto que encontrei no carro da Helena. No verso está escrito que eles estavam juntos há 6 meses, em janeiro de 2019. Helena estava casada comigo há 7 anos nessa época. Ninguém disse nada. O peso do silêncio era quase físico.
Dona Carmen começou a chorar baixinho. O pai dela apenas balançou a cabeça, como se não conseguisse processar a informação. Por que você está fazendo isso? Perguntou Ana, com raiva. Por que agora? Ela está morta, pelo amor de Deus. Por que vocês estão construindo um memorial baseado numa mentira? Respondi calmamente. Helena não era a mulher que vocês acham que ela era. E eu não posso mais fingir que era o marido que vocês acham que eu era. Me levantei, peguei a foto de volta e a coloquei na pasta. Vocês podem continuar celebrando a memória dela se quiserem. Mas eu não posso mais participar dessa encenação. Saí da casa sem olhar para trás. No dia seguinte, vendi o carro. Não foi uma decisão emocional. Foi prática. Limpei completamente o porta-luvas. Tirei todos os objetos pessoais dela. Levei para uma revisão completa e anunciei na internet. Um rapaz de uns 25 anos veio ver o carro na terça-feira. Estava comprando para a namorada, disse. Queria algo confiável e bem cuidado. Quando viu o Civic, gostou imediatamente. Esse carro foi muito bem cuidado, disse, passando a mão no capô. A dona deve ter tido muito carinho por ele. Teve, respondi. Ela amava este carro. Fechamos negócio na hora. Ele pagou à vista, fez a transferência no mesmo dia. Em 6 horas, o carro da Helena saiu da minha garagem para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, consegui dormir profundamente. Nos dias seguintes, Ana tentou-me ligar várias vezes. Deixou mensagens de voz pedindo para conversarmos, dizendo que a família estava chocada mas que queriam entender melhor o que tinha acontecido. Não respondi nenhuma ligação. Dona Carmen apareceu na minha casa numa quinta-feira de manhã. Estava visivelmente abalada, mais magra, mais frágil do que eu lembrava. Eu precisava falar com você, disse, quando abri a porta. Ofereci café. Ela aceitou. Ficamos sentados na cozinha, em silêncio, por alguns minutos. Você tem certeza do que está dizendo sobre a Helena? Perguntou finalmente. Tenho, respondi. Encontrei mensagens, e-mails, fotos. Durou 9 meses. Ela balançou a cabeça, como se ainda não conseguisse acreditar. Ela nunca demonstrou nada em casa. Nunca falou sobre estar infeliz no casamento. Nunca mencionou outro homem. Para mim também não, disse. Eu descobri tudo isso 2 anos depois que ela morreu. Dona Carmen ficou em silêncio por mais alguns minutos. Depois falou, quase sussurrando. O que você quer que a gente faça agora? Nada, respondi. Vocês não precisam fazer nada. Só queria que soubessem a verdade. Ela terminou o café e se levantou para ir embora. Na porta, se virou para mim. Você vai ficar bem. Vou, disse. Pela primeira vez em 2 anos. Acho que vou. Hoje, 6 meses depois de descobrir a foto, acordo todas as manhãs sem o peso de estar vivendo uma mentira. Não tenho mais o carro da Helena na garagem me lembrando de uma mulher que eu pensava conhecer. Não tenho mais o compromisso de manter viva a memória de um casamento que, pelo menos por 9 meses, foi uma farsa. Alguns amigos acham que fui cruel demais. Dizem que deveria ter guardado a informação para mim, que não ganhei nada expondo a traição dela depois da morte. Talvez tenham razão. Talvez tenha sido crueldade mesmo. Mas durante 2 anos, chorei por uma mulher que me traiu. Durante 2 anos, me senti culpado por não conseguir superar a morte dela rápido o suficiente. Durante 2 anos, achei que era um viúvo patético que não conseguia seguir em frente. Descobrir a verdade me libertou dessa culpa. Helena morreu levando o segredo. Provavelmente pensou que nunca seria descoberta, que levaria aquela história para o túmulo. E talvez essa fosse mesmo a melhor opção, para ela. Mas não para mim. Hoje entendo que o luto que senti durante esses 2 anos não era só pela morte da Helena. Era pelo fim de uma ilusão. Era pela descoberta de que o casamento que eu achava sólido tinha rachaduras que eu nunca vi. Era pela percepção de que, durante 17 anos, eu dividi a vida com uma pessoa que eu não conhecia completamente. E isso dá mais do que a morte. Porque da morte você se recupera. Da mentira, você carrega para sempre a desconfiança. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, quando me olho no espelho, vejo um homem livre. Livre da obrigação de chorar por alguém que não me respeitou. Livre da culpa de não conseguir superar uma perda que, na verdade, havia acontecido muito antes da morte dela. O carro se foi. As fotos se foram. As mentiras se foram. E eu, finalmente, posso seguir em frente.